Eu simplesmente não entendo por que você insiste em perder tempo com esse trabalho de construção, quando poderia estar fazendo algo melhor da vida. Meu nome é Joshua, e essas palavras saíram da boca do meu pai durante o que deveria ser um jantar agradável em família, em Tulsa, Oklahoma. Tenho 29 anos, sou gerente de projetos na Ironwood Forge Construction e, há 6 anos, venho pagando as contas médicas do meu pai sem que ele soubesse. A conversa aconteceu num domingo de março, na casa da minha tia. Meu pai, Vincent, estava na cabeceira da mesa, cortando seu rosbife como se estivesse dissecando minha vida. Minha prima Miranda também estava lá, sempre com o celular na mão, registrando momentos familiares para suas redes sociais. Na hora, nem dei bola. Joshua está indo muito bem, pai, disse minha irmã, Beta, tentando mudar de assunto. Ela já conhecia esse roteiro. Meu pai sempre encontrava algo para criticar, minhas escolhas, minha carreira, minha vida. Era o passatempo favorito dele. Indo bem. Ele riu, mas sem nenhum traço de alegria. Ele está quase com 30 e ainda vive de bater martelo. Quando eu tinha essa idade, já tinha aberto meu próprio escritório de contabilidade. Continuei comendo em silêncio. Aprendi há muito tempo que discutir com ele só piorava as coisas. O que ele não sabia era que, todo mês, eu transferia $2.400 da minha poupança para cobrir os custos dos remédios cardíacos dele. O seguro cobria uma parte, mas os copagamentos e os medicamentos especiais eram caros. Eu fazia isso desde o primeiro infarto dele, quando eu tinha 23 anos. Construção paga bem, murmurei, sem levantar os olhos do prato. Paga o suficiente para sustentar uma família? Para comprar uma casa? Para construir algo duradouro? Ele insistiu, com aquele tom familiar de decepção. Ou você vai continuar vivendo naquele apartamento, trabalhando com as mãos como um operário qualquer? Miranda riu de algo no celular. Minha tia Ellen tentou mudar o assunto, falando do jardim novo da vizinha, mas meu pai não tinha terminado. Eu só me preocupo com você, filho. Vejo seus primos se casando, formando famílias, construindo carreiras de verdade. E aí tem você. Aquelas palavras me atingiram de forma diferente naquela noite. Talvez fosse porque eu tinha acabado de ser promovido a gerente sênior de projetos. Talvez fosse porque eu vinha pensando em convidar Jennifer para um encontro de verdade, e não só um café depois do expediente. Ou talvez fosse porque, naquela mesma tarde, eu havia usado meu horário de almoço para remarcar a consulta cardiológica do meu pai e garantir que os remédios dele estavam com a renovação em dia. Terminei o jantar em silêncio, enquanto ele seguia com seu sermão sobre responsabilidade e ambição. O que eu não sabia era que Miranda tinha gravado tudo, e que aquilo estava prestes a mudar tudo. O primeiro infarto do meu pai aconteceu 6 anos atrás, logo depois do meu aniversário de 23. Eu tinha acabado de sair da faculdade e estava no meu primeiro emprego de verdade na Ironwood Forge, aprendendo o ofício desde a base. As contas médicas chegaram quase que imediatamente. O seguro cobriu a internação e alguns medicamentos, mas os remédios especializados e as visitas frequentes aos cardiologistas geraram uma montanha de copagamentos. Minha mãe havia falecido de câncer 3 anos antes, e meu pai ficou sozinho para lidar com tudo. Bethan estava na faculdade de enfermagem, em Oklahoma City, atolada em dívidas estudantis. Meu irmão Trevor estava servindo no exterior, pelo exército. Sobrava para mim. Nunca perguntei se ele precisava de ajuda. Simplesmente comecei a pagar. Ligava direto para a farmácia, deixava meu cartão de crédito registrado. Mudei o endereço de cobrança das consultas para o meu apartamento. Meu pai achava que o seguro cobria tudo. Nunca questionou. Nunca viu nenhuma fatura. O dinheiro vinha de onde eu conseguisse. Fazia horas extras nos fins de semana, pegava projetos paralelos, morava num apartamento barato em vez de financiar uma casa. Enquanto meus amigos viajavam e trocavam de carro, eu só queria garantir que meu pai não ficasse sem os remédios. Pontualmente, todo mês, lá iam uns $2.400. Meu pai tinha um pequeno escritório de contabilidade no centro da cidade. Construiu tudo sozinho e tinha muito orgulho disso. Talvez por isso nunca tenha entendido minha escolha de seguir na construção civil. Na cabeça dele, eu estava desperdiçando meu diploma de administração para brincar na lama com ferramentas elétricas. O que ele não via era a satisfação de ver algo concreto nascer do chão. Ver a fundação sendo lançada, as paredes subindo, imaginar famílias vivendo ali. A Ironwood Forge era especializada em residências e tinha uma reputação sólida. Comecei como assistente de gerente de projetos e fui crescendo. Meu chefe, Jacob, já vinha mencionando possibilidades de sociedade.
Mas tudo que meu pai via era a terra debaixo das minhas unhas e as botas sujas na porta da minha casa. Os sinais estavam ali há meses. Os comentários dele ficavam cada vez mais ácidos, mais frequentes. As reuniões de família viraram palco para ele enumerar minhas falhas. Bethan chegou a comentar que ele vinha perguntando sobre meu salário, querendo entender como eu sustentava meu estilo de vida com um salário de operário. Miranda sempre foi o elo pacificador da família. Tentava suavizar os ânimos, evitar brigas. Tinha 26 anos, era coordenadora de marketing, e sabia como mudar o foco das conversas com bom humor. Eu confiava nela. Crescemos quase como irmãos, já que sua mãe, Ellen, era a melhor amiga da minha mãe. Essa confiança estava prestes a render frutos inesperados. A mensagem dela chegou 3 dias depois do jantar. Me liga quando puder. É importante. Eu estava em um canteiro de obras em Broken Arrow, revisando os projetos elétricos com o mestre de obras, quando o celular vibrou. Liguei para ela no intervalo, sentado dentro da caminhonete, com as janelas abaixadas e o calor de Oklahoma pesando no ar ao meu redor. Preciso te mostrar uma coisa, disse Miranda, sem rodeios. Você pode passar no meu apartamento depois do trabalho? Havia algo na voz dela que me desestabilizou. Miranda era sempre leve, risonha. Aquela seriedade não era comum. Fui até o apartamento dela em Midtown, Tulsa, um antigo galpão reformado, com paredes de tijolo aparente e pé direito alto. Ela já estava com o notebook aberto quando atendeu a porta, o rosto tenso. Senta aqui, disse, apontando para o sofá. Eu gravei o jantar de domingo. Estava fazendo um vídeo pro Instagram. Coisa de família, você entende. Mas acabei registrando algo que você precisa ouvir. Ela deu play no arquivo. A imagem mostrava a mesa de jantar. Vozes familiares preenchiam o ambiente. Então veio a voz do meu pai, nítida. Eu simplesmente não entendo como alguém consegue ser um fracassado tão inútil aos 29 anos. Joshua não vai a lugar nenhum e é teimoso demais para admitir isso. As palavras seguintes foram ainda piores. Ele falava como eu estava desperdiçando minha vida, como nunca seria ninguém. Disse que sentia vergonha de contar para os outros o que o filho dele fazia da vida. Me chamou de inútil. Um peso para o nome da família. Eu estava lá, ouvi partes daquilo pessoalmente, mas ouvir de novo, gravado, com aquela frieza casual na voz dele, foi diferente. Não era preocupação. Não era frustração. Era desprezo. Tem mais, disse Miranda, num tom baixo. Ela avançou o vídeo até outro trecho, em que meu pai conversava com o tio Robert sobre finanças familiares. Pelo menos minhas contas médicas não são um peso para ninguém. O seguro cobre tudo. Me recostei no sofá, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era raiva. Era clareza. Há quanto tempo você paga as contas dele? Perguntou Miranda. 6 anos. Ela fechou o notebook e me encarou, os olhos queimando de indignação. Joshua, isso está errado. O que ele disse de você, o que ele realmente pensa da sua vida. E mesmo assim, você tem sustentado ele esse tempo todo? Dirigi de volta para casa em silêncio, pensando nos $2.400 por mês durante 72 meses. Pensando nas férias que nunca tirei, na casa que nunca comprei, na vida que coloquei em espera. Pensando no meu pai, sentado naquela mesa, me chamando de fracassado, enquanto era o meu dinheiro que mantinha o coração dele batendo. Quando cheguei ao meu apartamento, eu já sabia o que precisava fazer. Não tomei nenhuma atitude impulsiva. Isso não era do meu estilo, e não adiantaria. Em vez disso, passei a semana seguinte reunindo documentos, extratos bancários, recibos da farmácia, faturas de consultas, relatórios de benefícios do seguro, 6 anos de registros financeiros que contavam uma história que meu pai nunca conheceu. O pagamento automático para a farmácia Brookshire era agendado todo dia 15. As coparticipações das consultas cardiológicas aconteciam geralmente na terceira quarta-feira do mês. Os remédios especializados cobravam meu cartão 2 vezes ao mês, com pontualidade cirúrgica. Na quinta-feira à noite, liguei para Jennifer. Ela era engenheira estrutural e trabalhava com a Iron Woodforge nos projetos maiores. Já tomávamos café juntos depois do expediente fazia meses, flertando com a possibilidade de algo mais. Que tal um jantar de verdade amanhã? Perguntei. Com pratos, talheres e tudo. A experiência completa. Fomos a uma churrascaria no centro de Tulsa. Durante o jantar, contei tudo. A gravação, as contas médicas, a decisão que estava tomando. Eu precisava dizer aquilo em voz alta, para alguém de fora da família. Alguém que pudesse me dizer se eu estava sendo razoável ou só vingativo.
Então você bancou os remédios cardíacos dele por 6 anos, e ele nunca soube? Perguntou Jennifer. Nunca. Ele acha que o seguro cobre tudo. E mesmo assim ele te chamou de fracassado, entre outras coisas. Jennifer largou o garfo e me olhou séria do outro lado da mesa. Joshua, isso é abuso financeiro. Talvez não intencional, mas ainda assim é. Você sustenta ele enquanto ele te destrói. No fim de semana, comecei a fazer as ligações. Primeiro para a farmácia Brookshire, pedindo a remoção do meu cartão de crédito da conta do meu pai. Depois, para o consultório do Dr. Williams, atualizando o endereço de cobrança de volta para o endereço residencial do meu pai. Por fim, falei com meu banco para cancelar as transferências automáticas. Brenda, a técnica da farmácia, cuidava das receitas do meu pai há anos. Reconheceu minha voz de imediato. Tem certeza disso, Joshua? Os medicamentos do seu pai são bem caros sem assistência de pagamento. Tenho, sim. Por favor, remova todos os meus dados de pagamento da conta dele, com efeito imediato. E o que eu digo para ele quando vier buscar a próxima receita? Diga para ele entrar em contato com o plano de saúde. A ligação mais difícil foi para o consultório do Dr. Williams. A enfermeira, Patrícia, vinha me copiando nos resultados e nos resumos das consultas, achando que eu ajudava a coordenar o tratamento. Sr. Bennett, está tudo certo com o tratamento do seu pai? Está sim. Só que, a partir de agora, não vou mais participar da parte financeira. Por favor, atualize o endereço de cobrança para o residencial dele e remova meu contato do prontuário. Houve uma pausa. Seu pai está ciente dessa mudança? Vai estar em breve. Passei o domingo à tarde escrevendo uma carta. Não era uma carta de raiva, nem de vingança. Era só a verdade. Um relato claro do que vinha acontecendo nos últimos 6 anos, e por que isso estava chegando ao fim. A carta tinha 2 páginas. Detalhei cada pagamento mensal, cada coparticipação, cada custo com medicamentos. Anexei cópias dos extratos bancários e recibos da farmácia. Expliquei que o seguro de saúde dele cobria cerca de 60% dos custos com tratamento cardíaco, e que, durante 6 anos, eu havia arcado com os 40% restantes, sem que ele soubesse. No final da carta, escrevi: espero que entenda que não posso mais continuar com esse apoio financeiro enquanto sou descrito como um fracassado que nunca será nada na vida. Desejo o melhor para sua saúde daqui para frente. Assinei, coloquei a carta no envelope e fui até a casa dele naquela mesma noite. Meu pai estava na sala, assistindo televisão na mesma poltrona em que havia passado a recuperação do infarto 6 anos antes. Entreguei o envelope. O que é isso? Perguntou. Algumas informações que você precisa saber. Ele abriu ali mesmo. Leu a primeira página. Depois a segunda. Observei seu rosto mudar à medida que ele assimilava os números, as datas, a realidade do que eu vinha fazendo. Joshua, eu não fazia ideia. Eu sei. Por que nunca me contou? Porque você nunca perguntou. Ele me ligou na manhã seguinte, às 6 da manhã, antes mesmo de eu sair para o canteiro de obras. Precisamos conversar. Acho que a carta já dizia tudo. Por favor, venha aqui antes do trabalho. Fui. Ainda estava com as roupas do serviço. Meu pai me esperava na varanda, com café e uma pilha de papéis. Seu rosto parecia mais velho do que 3 dias atrás. Passei a noite revirando meus arquivos médicos, disse. Desde o começo. Espalhou os papéis sobre a mesa da varanda, extratos do seguro, recibos de farmácia, faturas. A maioria tinha meu nome ou meu endereço em algum canto. Encontrei isso no meu arquivo, disse, mostrando uma carta da seguradora, datada de 4 anos antes. Ela explicava que os medicamentos cardíacos haviam ultrapassado o limite anual de cobertura, e que ele passaria a ser responsável pelas coparticipações. Nunca abri essa carta. Sentei de frente para ele e esperei. Há dezenas dessas correspondências, faturas, explicações de benefícios. Eu só achava que tudo era feito automaticamente. Olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Quanto dinheiro foi, no total? Eu havia feito as contas no domingo à noite, depois de escrever a carta. Aproximadamente $173 mil. A resposta caiu sobre ele como um golpe físico. Encostou-se na cadeira, olhando para o jardim da frente, onde as roseiras da minha mãe começavam a florescer. 173 mil, e ainda assim eu te chamei de fracassado. Chamou. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Então começou a falar, e o que disse me pegou de surpresa. Sua mãe cuidava de tudo quando ficou doente.
Todas as contas médicas, ligações com o seguro, brigas com os planos. Quando ela morreu, eu simplesmente não consegui mais encarar isso. Passei a jogar toda a correspondência médica numa caixa, esperando que tudo se resolvesse sozinho. Puxou outro papel, agora do banco dele. Passei anos me perguntando como minha conta corrente se mantinha tão estável. Achei que meu contador estivesse resolvendo algo automaticamente, ou que o seguro era melhor do que eu imaginava. A verdade era mais simples, e mais dolorosa do que qualquer um de nós esperava. Meu pai não estava me explorando de propósito. Ele só vinha evitando lidar com qualquer coisa relacionada à saúde desde que minha mãe morreu. Tinha sido traumatizado pela luta contra as seguradoras durante o tratamento dela. Eu te devo um pedido de desculpas, disse. E também te devo dinheiro. Você não me deve dinheiro. Sim, devo. Pai, são $173.000. Você não tem esse dinheiro. Então vou dar um jeito de conseguir. Ele falava sério. Dava para ver no rosto dele. A mesma teimosia que construiu seu escritório do zero. Mas também dava para perceber o peso que carregava ao finalmente entender que o filho fracassado tinha sustentado sua saúde durante 6 anos, enquanto ele criticava cada escolha da minha vida. Tem mais uma coisa, eu disse. A Miranda tem gravações de outros jantares em família. Pelo visto, essa não foi a primeira vez que você falou de mim daquele jeito. O rosto dele empalideceu. O que foi que eu disse? Isso importa. Eu não quis dizer. Quis sim. Você quis dizer cada palavra. Fui trabalhar naquele dia com uma clareza que não sentia há anos. Meu chefe, Jacob, me encontrou revisando plantas do novo projeto residencial, um conjunto com 15 casas em South Tulsa. Você está diferente hoje, comentou. Diferente bom ou diferente ruim? Só diferente. Contei para ele sobre a conversa com meu pai, sobre os 6 anos de pagamentos, sobre minha decisão de parar. Jacob ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. E agora? Perguntou, quando terminei. Agora eu penso no que fazer com $2.400 extras por mês. Jacob sorriu. Acho que tenho algumas ideias para isso. Conversamos por 1 hora sobre a proposta de sociedade que ele já tinha mencionado antes. A Ironwood Forge estava expandindo, entrando em obras comerciais além das residenciais. Eles precisavam de alguém para liderar a nova divisão, alguém com diploma de administração e experiência em obras. Alguém como eu. O valor de entrada na sociedade costuma ser em torno de 200 mil, explicou Jacob. Mas podemos estruturar isso como sweat equity mais pagamentos mensais ao longo de 3 anos. $2.400 por mês durante 3 anos dariam 86.400. Somado ao valor que eu já vinha guardando para dar entrada em uma casa, a sociedade estava ao meu alcance. Naquela noite, abri uma nova conta de investimentos e configurei transferências automáticas. O mesmo valor que eu destinava à saúde do meu pai, agora seria investido no meu próprio futuro. A ironia não passou despercebida. Na quarta-feira, jantei com a Jennifer de novo, dessa vez no apartamento dela. Ela cozinhou, e eu contei sobre a oportunidade de sociedade. Então agora você vai de pagar os remédios do seu pai, a ser sócio de uma construtora? Parece que sim. Como isso te faz sentir? Como se, pela primeira vez, eu estivesse tomando decisões por mim mesmo, e não só reagindo às necessidades dos outros. Estávamos lavando a louça quando o telefone tocou. Era meu pai. Estive pensando no que você disse, ele falou. Sobre as gravações, sobre as coisas que falei. Quero consertar isso. Como? Estou convocando uma reunião de família. Jantar de domingo na casa da Ellen de novo. Todos que estavam lá na semana passada. Pai, não precisa. Precisa, sim. E quero que você leve aquela gravação. O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. A mesma sala de jantar, as mesmas pessoas, mas tudo parecia diferente. Meu pai havia pedido a Ellen que preparasse o notebook para gravar a conversa. Miranda estava sentada à minha frente, com o celular pronto para tocar o áudio original. Antes de comermos, disse meu pai, de pé à cabeceira da mesa, preciso dizer algo a todos aqui, especialmente ao Joshua. Ele contou tudo. Os gastos médicos, o dinheiro, os 6 anos de apoio financeiro que eu havia oferecido sem que ele soubesse. Pediu a Miranda que reproduzisse a gravação em que ele me chamava de fracassado. E então ele disse algo que eu nunca tinha ouvido da boca dele. Eu estava errado. Não só sobre o dinheiro, embora isso faça parte. Eu estava errado sobre as escolhas do Joshua, sobre o trabalho dele, sobre a vida que ele construiu.
Deixei que meus próprios medos e frustrações se transformassem em críticas a um filho que foi muito mais responsável e cuidadoso do que eu jamais reconheci. A sala ficou em silêncio. Bethan chorava. Tio Robert encarava o prato. Miranda continuava gravando. Não sei como vou compensar tudo isso, continuou meu pai. Não sei como reparar 6 anos de apoio ignorado, enquanto diminuía com palavras. Mas vou tentar. A primeira conta médica sem o meu apoio chegou no dia 23 do mês, $2.418. Ele me ligou naquela noite. A farmácia disse que meu plano de saúde não cobre mais o valor total dos remédios. Nunca cobriu. Mas eu pensei que... Você pensou errado. As contas começaram a chegar. Coparticipações de consultas, remédios, especialistas. Tudo o que eu vinha resolvendo em silêncio, agora era responsabilidade dele. A conta bancária, que parecia inexplicavelmente estável, começou a despencar. No final do primeiro mês, meu pai já devia mais de $4.000 em despesas médicas. Ligou para Bethan, pedindo ajuda. Depois para Trevor, agora lotado na Alemanha. E então para o tio Robert. Não entendo, disse ele durante uma dessas ligações. Achei que o seguro cobrisse tudo. Eu também, respondeu Bethan. Miranda, que vinha compartilhando discretamente os áudios dos jantares em família com os primos, finalmente mostrou a gravação em que meu pai me chamava de fracassado enquanto eu bancava suas despesas médicas. O grupo da família no WhatsApp ficou em silêncio por 3 dias. Quando Trevor ligou para ele da Alemanha, foi direto. Você chamou o Joshua de fracassado enquanto ele pagava pelos seus remédios do coração. Eu não sabia que ele estava pagando por nada. Esse não é o ponto, pai. A questão é como você falava sobre ele. O consultório do Dr. Williams me ligou no começo de maio. Queriam saber se houve algum erro no sistema de cobrança. Meu pai havia faltado a 2 consultas cardiológicas porque não conseguia pagar a coparticipação. Não houve erro, disse a Patrícia. Por favor, coordene diretamente com ele de agora em diante. 3 semanas depois, meu pai vendeu a casa. Mudou-se para um sobrado menor, perto do centro de Tulsa, com um custo bem mais baixo. O valor da venda cobriu as dívidas médicas e criou um fundo para despesas futuras. Assinei o contrato de sociedade com a Ironwood Forge em junho. Jacob e eu comemoramos com cerveja e churrasco num restaurante com vista para o rio Arkansas. Jennifer estava lá, junto com nosso mestre de obras e a esposa dele. Foi bom celebrar algo que era só meu. Ao Joshua, disse Jacob, erguendo a cerveja, sócio, amigo e o cara mais trabalhador que eu conheço. Meu pai passou a me ligar uma vez por semana, geralmente nos domingos à noite. Não era para pedir dinheiro, nem ajuda. Era para falar sobre trabalho, sobre o novo sobrado, sobre pequenas coisas, sem críticas ou desapontamentos. Estou orgulhoso de você, disse ele numa dessas ligações, já no fim do verão. Pela sociedade, pelo negócio que você está construindo. Eu devia ter dito isso há anos. Devia mesmo. Eu sei. Miranda me mostrou outra gravação, mais recente. Era de um jantar em que meu pai conversava com o tio Robert sobre minha construtora, sobre os projetos comerciais que estávamos assumindo, sobre o quão capaz e inteligente o filho dele era. A voz dele carregava um orgulho que antes era reservado aos filhos dos outros. Bethan se formou em enfermagem e conseguiu um emprego no Hospital St. Francis. Trevor foi promovido a sargento. Os jantares em família tornaram-se menores, mais tranquilos, com cada um falando de sua própria vida em vez de criticar as escolhas alheias. Continuei investindo os $2.400 mensais no crescimento da empresa e nas minhas finanças. No Natal, minha conta bancária estava melhor do que em 6 anos. Às vezes, a melhor forma de vingança é viver bem o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. Nos meses seguintes, as palavras duras do meu pai o alcançaram de formas além da questão financeira. A história se espalhou pela sua rede profissional. Vários clientes antigos, desconfortáveis com o que souberam, começaram a procurar outros contadores. O escritório que ele construiu com tanto esforço começou a perder força, à medida que sua reputação como pai começou a ser questionada. Enquanto isso, encontrei paz ao perceber que, às vezes, a resposta mais forte a uma traição é simplesmente se afastar e deixar que as pessoas enfrentem as consequências naturais de suas escolhas.